Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e bondoso coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio profundo e a luz restauradora de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente e acolhedor da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e o sopro renovador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, cansado das lutas da vida, sentindo-se sobrecarregado pelas cobranças do mundo ou paralisado diante de decisões difíceis que precisa tomar. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca de boletos, prazos e preocupações para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Divino Mestre, deixando que a sua palavra sacuda o nosso coração e nos mostre o verdadeiro caminho da felicidade. Meus irmãos amados, o Evangelho que a liturgia nos apresenta hoje parece, logo de primeira vista, um texto duro, meio difícil de engolir, não é verdade? Mas quando a gente olha com os olhos da alma e entende o contexto simples daquela época, a gente descobre uma lindeza e uma profundidade que encaixam direitinho na nossa vida atual. Jesus vê uma multidão ao seu redor e manda passar para outra margem do lago. Ele quer sair do tumulto, quer ir para o deserto, testar o coração daqueles que o seguiam. Aí se aproxima o mestre da lei, um homem estudado, importante, que conhecia as Escrituras, e diz, cheio de empolgação: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Uma frase linda, né? Parece a oração perfeita. Mas Jesus, que não olha as aparências, lê o coração daquele homem como um livro aberto. Ele sabia que aquele mestre da lei talvez estivesse buscando o sucesso de Jesus, a fama dos milagres, uma vida confortável perto do Messias. E a resposta de Jesus é uma metáfora do dia a dia. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Minha gente, o que Jesus está dizendo aqui, com todo carinho, é o seguinte: seguir-me não é passear num barco em mar calmo. Seguir-me exige desapego, exige coragem de largar as falsas seguranças da terra para se segurar somente na providência de Deus. Trazendo para a nossa realidade, quantos de nós não queremos um Jesus que seja apenas um solucionador de problemas? Um Jesus confortável, que a gente só procura na hora que o calo aperta, mas que não mexe nos nossos hábitos, no nosso egoísmo, no nosso orgulho ou no nosso apego material. Queremos a bênção, mas não queremos o compromisso da caminhada. Viver na rocha com Cristo significa aceitar que, às vezes, nós vamos perder o conforto do mundo para ganhar a paz que o mundo não conhece. Logo em seguida, outro discípulo se aproxima e faz um pedido que parece o mais justo de todos: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Jesus responde de uma forma que choca: Segue-me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Meus filhos, Jesus não estava mandando aquele homem desrespeitar os pais ou ser cruel. Na linguagem popular daquela época, aquela expressão significava que o pai dele ainda nem tinha morrido. O discípulo estava dizendo: Senhor, deixa eu viver a minha vida primeiro, deixa eu cuidar dos meus negócios, das minhas heranças, do meu futuro, e quando eu estiver velho e estabilizado, aí eu te sigo. Ele usou uma desculpa legítima para adiar o chamado de Deus. Ele colocou a palavra primeiro no lugar errado. Ele disse: primeiro eu, depois o Senhor. Quantas vezes, minha gente amada, nós fazemos a mesma coisa? A gente vive adiando a nossa conversão, adiando o perdão na nossa família, adiando aquele momento de sentar com os filhos e rezar. A gente diz: Senhor, primeiro eu preciso pagar essa dívida, primeiro eu preciso me formar, primeiro eu preciso arrumar esse emprego, primeiro eu preciso me aposentar, e depois eu me dedico às coisas do reino, depois eu vou à igreja, depois eu mudo de vida. E nessa brincadeira de deixar para amanhã, a nossa vida vai passando sobre a areia movediça da ansiedade, do estresse e do vazio espiritual.
Os mortos que Jesus cita são aqueles que, mesmo estando vivos no corpo, já morreram na alma por falta de amor, por falta de perdão, por falta de Deus. Não deixe a sua alma morrer na procrastinação, meus irmãos. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida hoje, e você vai ver que todas as outras coisas, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, vão encontrar o rumo certo debaixo da proteção do Altíssimo. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso guia fiel, pastor das nossas almas, desapego supremo e nossa única segurança no meio das tempestades deste mundo. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de intercessão, clamor e total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, desarmamos as nossas desculpas, despimos as nossas vaidades e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos e as nossas lágrimas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que nos chama para outra margem, o Deus que nos desafia a crescer e que, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça na terra, nos oferece o colo acolhedor do Teu próprio coração sagrado para descansarmos as nossas fadigas. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós fomos cristãos de conveniência, prometendo Te seguir para onde quer que fosses, mas recuando no primeiro sinal de dificuldade, de cruz ou de provação. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós colocamos os nossos interesses, os nossos caprichos, o nosso conforto e os nossos negócios materiais em primeiro lugar, deixando as coisas do Teu reino, a oração e a caridade em segundo plano. Perdoa as nossas desculpas esfarrapadas para não perdoar quem nos ofendeu, para não ler a Tua palavra e para não cuidar daqueles que sofrem ao nosso lado. Quantas vezes agimos como mortos espirituais, caminhando no azedume, na fofoca, na murmuração e na indiferença. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso coração com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a tibieza do nosso peito, quebra o nosso apego às seguranças falsas deste mundo e dá-nos a graça de um coração livre, generoso e corajoso para Te colocar acima de tudo. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está cansada, ferida pelos ventos da ansiedade, paralisada pelas dúvidas do futuro e precisando desesperadamente do Teu toque de vida para ressuscitar a esperança que morreu dentro de tantas casas. Nós Te apresentamos, Senhor, os doentes da mente e das emoções, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco agora e que se encontram afogados no vale escuro da ansiedade generalizada, que acelera os batimentos cardíacos, aperta o peito, tira o fôlego e traz o medo constante do amanhã. Visita os filhos e filhas que estão trancados na masmorra fria e solitária da depressão profunda, pessoas cujas almas parecem desfalecer, que perderam o brilho nos olhos, que não têm forças para levantar da cama e que são atormentadas por pensamentos de morte, de inutilidade e de ruína completa. Sopra o Teu Espírito Santo consolador e vivificante. Entra nesses quartos escuros agora, Jesus. Toca no sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de pânico, de fobia social, de insônia crônica, de traumas do passado e de desespero. Desperta aqueles que estão vivendo como mortos em vida, sem ânimo, sem fé, sem alegria, e derrama a paz mansa que o mundo não pode dar, restabelecendo a saúde mental e a vontade de viver debaixo do Teu cuidado amoroso. Nós Te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão enfrentando a escuridão amarga das enfermidades físicas, sentindo o corpo fraquejar diante da dor e dos diagnósticos difíceis. Passa agora, Jesus, com a sombra curadora e restauradora do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais. Entra com a Tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas, onde há alguém gemendo de dores terríveis neste exato milésimo de segundo. Nós clamamos, com a fé audaz que move montanhas,
por aqueles que receberam diagnósticos assustadores de câncer, tumores malignos, leucemia, problemas cardíacos graves e doenças crônicas ou degenerativas incuráveis aos olhos da medicina humana. Apresentamos-te os irmãos que sofrem com dores severas na coluna, nos ossos, nas articulações, os que lutam contra doenças autoimunes, insuficiência renal, diabetes e males respiratórios que roubam o fôlego da vida. Tu és o autor da vida, o Deus que ressuscita Lázaro e que vence a morte. Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, ordena a cura, desfaz as células malignas, limpa o sangue de toda impureza, renova as forças falidas e levanta os teus filhos das camas de dor para que eles possam caminhar contigo na nova margem da saúde e da alegria. Seja o Senhor das nossas famílias, Príncipe Supremo da Paz. Nós clamamos por restauração, harmonia, fidelidade e providência divina sobre as nossas casas e sobre os nossos lares. Não permitas que as nossas famílias desmoronem sob os ventos da divisão. Olha para os casamentos que estão se arrastando como mortos-vivos, desgastados pelo silêncio amargo, pela falta de diálogo, pelo orgulho de quem não sabe ceder e pelas brigas constantes por motivos fúteis. Une novamente os corações dos maridos e das esposas com o cimento do teu amor verdadeiro e da reconciliação. Clamamos com lágrimas nos olhos, Mestre, pelos nossos filhos, jovens e crianças. Arranca essa geração das ilusões destrutivas do mundo, das garras cruéis do tráfico de drogas, do alcoolismo, da pornografia, da criminalidade e das falsas amizades que tentam sepultar o futuro deles. Liberta a nossa juventude do vício hipnotizante das telas de celular e da internet, que isola os corações dentro da mesma casa. Que os nossos lares voltem a ser santuários de paz e de oração. Pai Celestial e nosso fiel provedor, nós te entregamos as angústias financeiras, profissionais e materiais que têm tirado o sono, o apetite e a paz de tantos pais e mães de família trabalhadores. Tu que alimentas as aves dos céus e das tocas as raposas, olha para o desempregado que bate nas portas e só recebe não. Olha para o trabalhador autônomo que vê as vendas caírem. Olha para quem está afundado em dívidas e juros abusivos, e para a dona de casa que olha o armário e vê o alimento acabando. Abre de par em par as janelas da tua providência sobre as nossas casas. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o suor do nosso trabalho honesto, multiplica o pão na nossa mesa e afasta para bem longe de nós o fantasma da miséria, da fome e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, o nosso presente, o nosso futuro e tudo o que somos. Segura firmemente as nossas mãos, arranca-nos da paralisia espiritual, pois sabemos que a nossa vida pertence unicamente a Ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento extraordinário de graça, de céu aberto e de despertamento espiritual nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de fé. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como aquela sensação de peso, de desculpas e de desânimo sumiu e o peito se encheu de uma coragem santa. É o poder do chamado de Jesus agindo em nós. A grande e urgente lição que o Evangelho nos deixa hoje é um chacoalhão de amor para nossa alma. Seguir a Jesus exige prioridade. Não dá para viver empurrando a nossa fé com a barriga, deixando o Senhor para depois que resolvermos tudo do nosso jeito. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele assume a direção do seu barco e te leva com segurança para outra margem, cuidando de cada detalhe da sua saúde, das suas finanças e da sua família. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com pessoas vivendo como mortos-vivos na depressão, lares se destruindo porque colocam o orgulho acima do perdão, e famílias inteiras afundando no desespero porque construíram suas vidas sobre a areia das ilusões do mundo. Eles precisam urgentemente ouvir essa palavra de salvação para despertarem para a vida de verdade. Por favor, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga nada, mas ajuda esse vídeo a crescer e essa luz a chegar até aquela pessoa que sente a sua alma sepultada hoje pela tristeza e pensa em desistir de tudo. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração todos os dias, fortalecendo a nossa igreja doméstica. E o gesto missionário mais importante de todos, compartilhe muito este vídeo. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família, para os seus amigos do trabalho, para aquela pessoa que está passando por uma tempestade na saúde ou que anda afastada de Deus. Leve o chamado da vida para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com fé até o último segundo, aceitou o desafio do Mestre e tomou posse da sua ressurreição espiritual, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória: Senhor, eu te sigo em primeiro lugar. Deixe esse comentário abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático de pai, cheio de carinho, para transformar a sua semana inteira. Nesses próximos dias, nós vamos cortar as desculpas.
Toda vez que você pensar em adiar uma coisa boa, seja pedir perdão a alguém da sua casa, tirar 5 minutos para rezar de joelhos, ou ligar para um parente doente que você vive prometendo visitar, pare, não deixe para amanhã, faça na mesma hora. Não dê desculpas para o amor e não coloque o Senhor em segundo plano. Você vai ver como a sua semana vai render mais, a sua mente vai se acalmar e a paz de Deus vai inundar a sua casa. Fiquem na paz gloriosa, na certeza de que caminham com o Salvador e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, forte e abençoado no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.